mulheres na política? RDTV traz reportagem especial sobre a participação delas na vida pública. Eu acho que nós precisamos exigir isso dos homens. Copa 2014. O governo lança mais um programa para garantir a acomodação de turistas durante o Mundial. E ainda uma entrevista ao vivo com o deputado estadual Pedro Satélite, do PSD. Veja esses e outros destaques no RDTV desta segunda-feira, dia 10 de março, que começa agora. Olá, tudo bem? No último sábado foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e o RDTV traz uma matéria especial sobre a presença delas na política. Confira com Camila Paulino e Carlos Augusto. Não é de hoje que as mulheres têm buscado conquistar cada vez mais espaço no mercado de trabalho e o reconhecimento na sociedade. E o ingresso na carreira política também vem aumentando ao longo dos anos. Mesmo assim, no Brasil, quando comparado aos homens, a participação feminina ainda é considerada baixa, com o registro, por exemplo, de apenas 2 mulheres governadoras, apesar de ter no cargo de presidente Dilma Rousseff, do PT. Para se ter ideia, em uma pesquisa realizada pela Organização Internacional dos Parlamentos para avaliar a participação delas na política em 146 países, o Brasil ficou entre os últimos colocados, ocupando a posição de número 121. Para a União Brasileira das Mulheres, é necessário adotar algumas medidas para incentivar essas práticas. Outras medidas que nós acreditamos também que são necessárias são as políticas públicas. Nós precisamos melhorar. As mulheres têm dupla jornada de trabalho, às vezes trabalha para fora e quando chega em casa também ainda fica muito aprisionada ao ambiente doméstico. E a gente precisa ter políticas públicas que possam liberar essas mulheres um pouco mais desse ambiente doméstico para que as mulheres possam participar um pouco mais da vida pública. Em 1995, uma lei federal passou a determinar que os partidos disponibilizassem 20% das candidaturas às mulheres. Hoje, após reformulação, a cota feminina é de 30%. Mas a vereadora por Cuiabá, Lueci Ramos, do PSDB, que já está no 5º mandato, reclama que algumas mulheres são convidadas a ingressar na política somente para atender esse percentual exigido na lei. Ela tem que ser chamada tem que ser convidada e tem que ser oferecido condições para que ela dispute as eleições de igual para igual. Então você vê que não importa onde que a mulher está, em que segmento da sociedade ela se encontra, ela é convidada para candidatar, mas é só pensando em cumprir a lei, em cumprir a cota e não pensando em ter uma mulher aqui no plenário, na Câmara Municipal, no plenário lá na Assembleia Legislativa, não, tá? Então eu acho que nós precisamos exigir isso dos homens. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas eleições majoritárias, considerando os legislativos, as assembleias de todo o país contaram com cerca de 13% de mulheres eleitas como deputadas. Na Câmara Federal, elas representam apenas 9% e no Senado, 16%. Nesse contexto, Mato Grosso registra somente 2 mulheres na bancada estadual. Em Brasília, não há representantes mato-grossenses. Por isso, a UBM aponta que é preciso garantir a reforma política para atrair a participação feminina na vida pública. A União Brasileira de Mulheres acredita que para que esse avanço possa acontecer, nós precisamos, antes de tudo, de uma reforma política efetivamente democrática, né, que garanta aí financiamento público, que garanta a lista com alternância de gênero. Aos poucos, Mato Grosso tem garantido a presença das mulheres nos cargos eletivos. A exemplo da cidade de Poxoréu, localizada a 250 quilômetros de Cuiabá, que pela primeira vez na história elegeu 2 mulheres para comandar o executivo municipal. Poxoréu realmente surpreendeu quando acreditou não em uma mulher apenas, mas em 2, né? Nós somos prefeita e vice-prefeita. Foi um desafio, estou muito feliz, agradeço muito a confiança, né, dos eleitores, da população daquela cidade. A prefeita Jane é uma das 18 mulheres eleitas para esse cargo em Mato Grosso no ano de 2012, segundo o TSE. E no Brasil foram 661.
No caso das câmaras municipais, são pouco mais de 7.600 vereadoras no país e no estado somam quase 180 parlamentares. Ainda falta acabar um pouco esse machismo, tá? Porque nós estamos em todo o segmento da sociedade. Nós temos motoristas de ônibus, nós temos motoristas de carreta, nós temos mulheres exercendo de fato as atividades que antigamente eram dos homens, hoje não. E essa luta é nossa, tá? Essa luta é nossa. Nós temos lutado muito, mas o caminhar nosso para o rumo do poder está igual uma tartaruga. Por quê? Por falta de apoio. Além disso, a mudança no comportamento da população pode contribuir para que esses números aumentem. Precisamos melhorar a democracia interna dos partidos. Os partidos precisam valorizar mais a participação feminina. Sobretudo, mudar a visão da população, né? Nós vivemos ainda numa sociedade machista, patriarcal. Sabemos que as mulheres enfrentam grandes problemas no dia a dia. Então, sobretudo, mudar a concepção da população. O que ainda me preocupa é conscientizar as mulheres em si a votar em mulheres. Porque nós, igual eu sempre falo, é um dado muito importante que às vezes a população não se atina. Hoje nós somos 52% do eleitorado brasileiro, que são de mulheres. Nós temos 30% hoje de vagas garantidas para candidaturas para as mulheres. E somos menos de 10% de representação, tanto aqui na Assembleia, quanto na Câmara Federal, no Senado, nos poderes executivos. Então, significa que nem mesmo nós, mulheres, estamos acreditando nas mulheres. As mulheres eleitas reconhecem que a maioria recorre às lideranças partidárias masculinas para ingressar na política, mas alertam que é preciso quebrar esse vínculo. Uma dificuldade existe, sim. A gente não pode ser hipócrita em falar, porque muitas vezes a mulher ela entra na política através do seu esposo, que foi o meu caso e é como 90% das mulheres. É muito difícil uma mulher ela vir para a política e ter um êxito nas eleições, vindo muitas vezes de um movimento social. Então, com isso, é onde as mulheres se afastam da política. Mas, com certeza, com essa participação que hoje nós temos em nível nacional de mulheres guerreiras, eu tenho certeza que as mulheres vão estar mudando essa concepção e, muitas vezes, vindo para a política sem depender de marido. Com o retorno das sessões na Assembleia após o feriado prolongado do Carnaval, os deputados devem colocar em votação o polêmico projeto relativo à reestruturação do Plano MT Saúde, que deveria ser apreciado no ano passado. O deputado Emanuel Pinheiro, por exemplo, apresentou 12 emendas, uma contra a medida do governo em zerar a participação financeira do plano e outra que beneficia os aposentados. Mais informações na reportagem de Camila Cervantes e Patrícia Sanches no portal do Grupo RD News. E você não saia daí porque na volta temos uma matéria especial sobre as acomodações para a Copa. Vejo você em instantes. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água e mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas e encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito, sim. Tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí. Tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá!
De volta com a RDTV, agora são 8h39. E a Prefeitura de Várzea Grande criou uma nova secretaria para tratar das questões relacionadas aos serviços públicos e transportes. O comando desta pasta ficou a cargo de Roldão Lima Júnior, do PMDB, que já responde pela Secretaria Especial da Copa, coordena o Plano Municipal de Saneamento Básico, além de ser o secretário especial de gabinete. Mas quando questionado sobre essas atribuições, ele garante que nenhum dos trabalhos será prejudicado. Eu vou estar acumulando funções. E se o prefeito, né, tem que gerenciar toda uma estrutura de 10, 12 secretarias, eu não vejo dificuldade do secretário, às vezes, acumular 2, 3 funções. Porque se o prefeito pode gerenciar uma cidade como um todo, o secretário tem que estar preparado para, no mínimo, né, trabalhar efetivamente com 2, 3 secretarias. Não vejo dificuldade nisso. Até porque os nossos cargos é de dedicação exclusiva, o cargo de DAS é de dedicação exclusiva, então você tem que estar disponível de manhã, de tarde, de noite, o que aumenta efetivamente é o trabalho. Mas quem se dispõe a trabalhar no serviço público tem que estar, né, disposto e apto para fazer as suas ações pelas quais foram nomeadas. E o leilão de 220 lotes do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso vai ser realizado na manhã desta quinta, dia 13 de março, a partir das 8h30 da manhã no auditório da autarquia, que fica no Centro Político Administrativo. Para conhecer os veículos e as sucatas citados no edital, os interessados devem comparecer ao pátio do Detran entre hoje e quarta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Os compradores que não puderem participar do leilão presencial podem se inscrever até 48 horas antes do leilão pelo site do leiloeiro, no endereço superbid.net, onde estão as fotografias dos carros e das sucatas. Mais informações no telefone 65 3615 4741. E nesta terça, 11 de março, a Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso retoma o processo de licitação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado. Os envelopes com as propostas serão recebidos das 9 da manhã à 1 da tarde no auditório da Secretaria do Estado de Administração. Os documentos serão abertos logo em seguida. Suspenso em março do último ano, o processo está sendo retomado depois que o governo do estado superou os entraves judiciais envolvendo essa licitação. Assim, agora vão ser licitados os 7 lotes que ainda estão em aberto, distribuídos em 6 mercados distintos. O processo teve início em abril de 2012. Aproximadamente 120 mil turistas devem visitar Cuiabá durante a realização da Copa. Estimativa que tem preocupado o governo do estado em razão da falta de acomodação aos visitantes. Por conta disso, algumas iniciativas foram propostas, a exemplo de um programa que deve funcionar em parceria com os clubes de serviços. Veja. O déficit de leitos para o Mundial deste ano em Cuiabá gira em torno de 5 mil. Para sanar esse problema, o governo de Mato Grosso criou o programa Acomodação Solidária, que vai funcionar em parceria com o Rotary Club e o Lions, para garantir mais 2.000 vagas. Nós estamos muito satisfeitos em celebrar essa parceria, porque nós já viemos trabalhando ao longo de mais de 4 meses para formatar esse projeto. Projeto de acomodações, essas acomodações solidárias, nós já temos o intercâmbio internacional da amizade do Rotary Internacional. E nós estamos trabalhando em 220 países e regiões geográficas. Então o Rotary já tem uma certa experiência em relação a esse trabalho de receber as pessoas em suas casas. No ano passado, o governo do estado lançou um programa semelhante, o Cama e Café, que prevê a oferta de mais 2.000 leitos. Nesse caso, as pessoas interessadas devem se cadastrar no portal do governo para receber turistas na própria residência. A diferença entre eles é que as acomodações solidárias estarão disponíveis somente para os associados desses clubes de serviços.
Além dessa iniciativa, o governo do estado também pretende locar imóveis. Tudo isso para sanar de vez o déficit de leitos aqui na capital. Toda a locação, a contratação e tal, é feita diretamente com o proprietário do imóvel, com o suporte do Secov, suporte assessoria jurídica, né, na parte de contratação, as garantias, entendeu, que deve ter também na locação, né, porque deve ter uma rotatividade grande aí, que em média 4 dias, né, que cada torcedor vai ficar aqui. Então um imóvel pode receber aí várias torcidas, né, durante os 4 jogos. De acordo com o coordenador de projetos da Secopa, a prefeitura também deve disponibilizar áreas para camping. Está sendo feito um mapeamento, né, de áreas com a possibilidade de disponibilizar para camping. Que envolve uma série de outras questões que está sendo trabalhada já com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Saúde, né, que é a questão de segurança desses visitantes, né. Então a gente não pode disponibilizar uma área de camping que não vai ter segurança, entendeu? E você não sai daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o deputado estadual Pedro Satélite do PSD. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, você já sabe. É só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 26 graus na capital. São 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande, Cuiabá, no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais. Um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço.
Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado do deputado estadual Pedro Satélite, do PSD, para uma entrevista ao vivo. Caso você queira colaborar com esse bate-papo, é só mandar agora mesmo sua pergunta no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz a sua pergunta imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, deputado, seja bem-vindo à RDTV. Olá. Deputado, a gente já tem perguntas dos internautas. A Paula e a Geisiane perguntam o que o senhor tem feito pela saúde ao longo do seu mandato. Tudo bem. Primeiramente, um bom dia a todos, a você também, Thalita. A saúde, eu iniciaria a minha fala dizendo o seguinte, que ela está doente no Brasil e no Mato Grosso. O poder público deixou a desejar nos últimos anos, infelizmente, mas nós sempre temos pautados, durante a nossa vida pública, tivemos essa preocupação. E eu posso dizer que ainda no meu segundo mandato como deputado estadual, nós trabalhamos já na interiorização da saúde. No governo Dantes de Oliveira, nós criamos o primeiro hospital regional do estado do Mato Grosso, que foi o Hospital Regional de Colíder, que tem salvado vidas, que tem ajudado muito aquela região. E eu entendo que essa interiorização, ela é uma saída. Não é que ela vai resolver definitivamente, mas é bem melhor a pessoa ser tratada lá no interior, perto dos seus familiares, do que vir aqui em Cuiabá. Eu sempre falo até mendigar saúde. O senhor tem sido a favor ou contrário às OS? Olha, eu sou a favor de uma OS séria e digna quando ela faz um trabalho sério. Essas que estão aí, infelizmente, o trabalho dela não é sério. Eu cito principalmente lá na minha base, no município de Colíder, que é uma vergonha. Lá o Estado assumiu o hospital, gastava R$ 1.800.000. Essa OS está recebendo praticamente quase 3 milhões de reais. E ela não tem aumentado as especialidades, tem diminuído. E para concluir essa pergunta também, logo que eu reassumi o nosso mandato em fevereiro do ano passado, nós conversamos com o governador Simbalo Barbosa e estamos trabalhando na estadualização do Hospital Municipal de Peixoto, que são 80 leitos, que tem uma UPA que está sendo construído, e já temos o aval do ministro da Saúde, quando se trata da conclusão desse hospital, da reforma e da aparelhagem para que esse hospital possa funcionar. E isso vem de encontro que vai desafogar aqui na capital, onde as pessoas da Baixada Cuiabana terão um tratamento mais digno, porque as pessoas lá do interior, elas podem ser tratadas lá, a grande maioria. Especialmente na alta complexidade, né? Exato. E nós temos que acabar com essa questão de ambulância para cá e para lá, casa de apoio. E nós, deputados, às vezes nós somos obrigados a fazer o papel de assistente social, ao invés de legislarmos. Deputado, o Antônio Benito pergunta pelo chat por que o sistema fundiário do Nortão Mato-Grossense não deslancha. E aproveitando o gancho, o Augusto pergunta quais são as propostas para a regularização fundiária no estado que já foi feito. O Mato Grosso é uma pilha de documentos, alguns até falsificados, há 50, 100 anos atrás, muito ruins para o estado. E eu sempre falo que o cidadão, sem o documento, é a mesma coisa que ter um automóvel, você é dono de fato, mas não de direito. De direito quando te passar o certificado do carro. E as terras também, o cidadão é dono de fato, mas de direito enquanto ele não tem o título. Nós fazemos parte da Comissão de Regulação Fundiária, estamos fazendo um trabalho para corrigirmos essa situação. Eu sei que é lamentável isso entrava o Estado. Mas o que foi feito de fato, deputado? Há reuniões com o INCRA, como que tem sido esse contato? Muito. O Mato Grosso nos últimos anos evoluiu. Nós conseguimos algumas glebas, a gleba Jardinão, por exemplo, a gleba Divisa. Eu fui, há 16 anos atrás, eu fui o relator de uma CPI junto com a deputada Sérias, 400 mil hectares, agora está sendo expedido o título, levou 16 anos. E são 2 glebas aí que são milhares de hectares de terra que estão sendo documentados. Então é um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque aí entra também a questão judicial. Se é uma terra que está subjúdice, até que não conclui, por exemplo, a gleba Divisa, até que não fosse julgada uma ação lá no STF,
E olha quantos anos, levou 16 anos para chegar à conclusão de ser votado no STF e ter dado ganho ao Estado. Porque as pessoas recorrem, né, até a última Recorre, instância. exatamente. Então, esse é um problema. Mas eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa está fazendo um grande trabalho e todos nós, na comissão, preocupados para resolver esse problema. Márcia pergunta pelo chat, deputado, que o senhor, na verdade, é um dos grandes idealizadores da BR-163, inclusive uma das bandeiras do senhor. Como está a conclusão da BR quanto aos buracos, o que vem causando tantos acidentes? Sim, a BR-163 nós levaríamos 2 horas para concluir, para falar. Nisso aí eu confesso, com toda a modéstia, eu tenho feito um trabalho. Primeiro caminhonaço que nós organizamos, foi em 88, eu organizei, nós levamos 15 dias para chegar de Cuiabá a Santarém. E eu recebi até um apelido na Assembleia, pelo meu sotaque sulino, eu falava BR-163, porque eu entendia e hoje nós temos esse reconhecimento da importância da Cuiabá a Santarém. Pois bem, ela avançou, demorou aí 20 e poucos anos, 30 anos, e ela ainda tem uma parte para ser conclusa. Ela vai desafogar o trânsito para Santos e Paranaguá e exportarmos aqui através de Santarém. Então, o que está sendo feito no momento? Eu acho que foi uma grande conquista, apesar que é mais um imposto, a privatização da BR-163, do trecho de Sinop até a Divisa do Mato Grosso do Sul, onde já tem a empresa Odebrecht, que também é importante, que é uma empresa que tem condições de administrar essa obra, duplicando ela e desafogando o trânsito. E para dentro do estado do Pará ainda tem uma boa parte, que é uns 300 quilômetros que estão sendo concluídos. Dentro do Mato Grosso, pelo trânsito que existe, tu arruma hoje, amanhã estoura, porque é muito trânsito. Isso é ótimo, isso é bom. O trânsito Mas isso também tem a ver com a qualidade do asfalto, com certeza. Então, a privatização, eu acredito que essa empresa, não estou aqui defendendo a empresa, mas ela é uma empresa conceituada nesse ramo no Brasil e no mundo, eu tenho certeza que nós vamos dar um grande passo. Marcos, pelo chat, fala que admira o trabalho do senhor, mas gostaria de saber a opinião do senhor sobre o fato de alguns colegas de trabalho que têm nome sujo e ainda pretendem continuar disputando as eleições. Isso é uma questão de cada um. Eu sempre falo que, eu falo o seguinte, os políticos são todos iguais, alguns agem diferente. Eu confesso que eu ajo diferente de alguns, mas não contesto o que cada um faz. Por quê? Às vezes o cidadão é mal interpretado. Eu vejo assim que já teve casos de salvar uma vida, de ter que contratar um avião, de pagar 50 mil reais para mandar uma UTI para pegar um cidadão para salvar uma vida. Não há legalidade nesse dinheiro, então é muito complexo. Eu não fiz isso, mas tem quem faz. Então eu vejo assim que é um faz de conta às vezes, mas nem sempre a pessoa que faz alguma coisa é interpretado por alguns da sociedade que faz errado, não é errado. Porque entre você salvar uma vida e depois ser julgado, ser julgado por isso é complicado. Então eu acho que tem muitos salvadores da pátria que pregam uma coisa e são iguais. A Paula pergunta pelo chat, ela gostaria de saber se realmente o senhor não tem um processo por desvio de dinheiro público, se isso é verdade ou não. Não tenho nenhum processo, graças a Deus, e não pretendo ter, se Deus quiser, até o fim da minha vida. Agora, quem está na vida pública, quem é executivo, ele às vezes, querendo fazer as coisas certas, ele acontece fazer errado. E eu vou citar rapidamente uma situação, um ex-prefeito, amigo meu, ele fez uma linha de energia, um recurso do governo federal, a linha era do ponto A ao ponto D, era 50 quilômetros, ele fez 80 quilômetros, só que ele desviou, ele fez 30 quilômetros numa linha e aí ele mudou a rota para atender mais pessoas e ele foi condenado a pagar. Então, isso infelizmente ocorre, mas com certeza ele foi condenado por desvio da obra, mas ele atendeu muitas pessoas a mais do que se ele fizesse a obra dentro do cronograma. Então, eu não discuto isso porque eu sei que a fiscalização, às vezes, nós temos hoje um excesso de fiscalização no Brasil. Eu acho que o executivo ele tem dificuldade para trabalhar, ele não consegue nem se mexer. Tem que ter, mas eu acho que é excesso. Manuel tem uma manifestação no chat. Ele fala que em 2010, em reunião com o Blairo Silval, os deputados Rives Sérgio Ricardo e Humberto Bozaipo, segundo Manuel, teriam acertado a vaga do Éder de Moraes para o Tribunal de Contas. E segundo ele, os deputados todos são reféns do Éder, inclusive o senhor? Não sou. Conheço o Éder, tenho respeito por ele, não tenho nada contra ele.
mas não tenho assim uma amizade mais próxima dele, nunca tive, e se tivesse não teria problema nenhum, porque você pode conviver com quaisquer pessoas, tu não precisa fazer aquilo que alguns fazem. Quanto à questão de conviver, eu não tenho dificuldade nenhuma de conviver com quaisquer cidadão, mas a gente tem que ter um cuidado. Então, nada a ver essa questão do Tribunal de Contas. Em política, infelizmente, acontece isso. Nem sempre se cumpre aquilo. Que é acordado. Exatamente. Alguns cumprem, alguns não. E eu cito que nós temos alguns políticos no estado do Mato Grosso que são diferenciados, que cumprem. E eu faria aqui, inclusive, uma pessoa que no meio político e que tem uma dificuldade muito grande, que é bombardeado, que é combatido, é o deputado Riva. Ele pode ter 1000 defeitos, mas ele cumpre aquilo que ele aborda antes, não só com a classe política, mas com o cidadão. Porque quando um vereador vai ali cobrar, ele vai lá e atende e faz o papel, na grande maioria, do executivo. A avaliação do senhor do PSD, do pré-candidato, né, ao governo do estado, Chico Daltro, o senhor concorda com essa indicação ou acha que ele deveria sair outro cargo? Nós temos o Chico Daltro, um homem preparado, igual, eu não vejo que ele é melhor ou pior dos outros candidatos, eles são, a grande maioria, com o mesmo perfil. O Chico tem uma experiência na vida pública, ele foi secretário no governo do Dantas, fez um bom trabalho, no governo Simbalo Barbosa está fazendo um grande trabalho junto às casas populares, é um mérito dele, lógico, autorizado pelo governador Simbalo Barbosa, e ele tem feito um grande trabalho e espero que esse trabalho nós possamos dar sequência, porque a moradia ainda é um problema também, inclusive um problema de saúde, porque as pessoas moram de uma maneira, muitas vezes... insalubre. Exatamente. Deputado, a avaliação do governo Simbalo Barbosa, o governador tem sido bombardeado com diversas críticas, especialmente em relação aos atrasos das obras da Copa. Os prefeitos no interior do estado têm reclamado que obras não têm sido colocadas nos municípios. Qual a avaliação do senhor, sendo representante do Nortão do estado? Olha, eu vejo que isso é muito complexo, nós precisaríamos de bastante tempo até para justificar. Eu vejo o seguinte, em nenhum governo, até o momento no estado do Mato Grosso, um governador conseguiu tanto recurso para fazer obras. Isso é inquestionável. Eu desafio, nem o Blairo, nem Dantas, nem Jaime, nem Júlio, nem ninguém conseguiu tanto recurso para trazer obras para o estado do Mato Grosso. Tanto é que há poucos dias atrás eu esteve na Bahia, em outros estados da federação. Lá a mobilidade urbana não existe nenhuma, simplesmente reformaram o estádio, e aqui em Mato Grosso não, aqui é milhões que veio, e inclusive para o interior do estado, nós também estamos, através do MT integrado, que foi autorizado pela Assembleia Legislativa, 1 bilhão e 500 milhões, que 40 e poucos municípios que estavam totalmente isolados, sem asfalto até o município, eles terão esse benefício a partir de então. O senhor tem percebido nas sessões da Assembleia a falta de quórum de alguns colegas deputados. O presidente Romualdo Júnior, inclusive, cortou o ponto na última falta daqueles que não estiveram presentes na sessão da Assembleia. Como o senhor avalia essa falta, entre aspas, de compromisso dos deputados em estarem presentes, pelo menos na ordem do dia? É bom ressaltar duas coisas. Primeiro, o deputado ele está trabalhando não só quando ele está em plenário. Às vezes, ele estando fora do plenário, ele está produzindo muito mais. Ele está recebendo lá visita de vereador, de prefeito, principalmente nós do interior, que está cheio sempre de cobrança e cobrança. Mas é nosso dever e nossa obrigação estarmos no plenário. Eu procuro, dentro das possibilidades, faltar muito pouco, e eu acredito que eu sou um dos deputados que menos faltam em plenário. Agora, eu confesso que é muito difícil a gente conciliar. O vereador vem a 1.200 quilômetros lá do interior, aí ele chega aqui dizendo de não ser atendido, ele vai embora chateado e nervoso, ele quer ser atendido. Então, é complexo, mas nós precisamos sim conciliar e atender, inclusive, o plenário, porque lá passam as decisões, as votações, que é importante para o desenvolvimento e para que possamos fazer as leis dentro do estado do Mato Grosso. Para encerrar nosso bate-papo, a gente já está com o tempo estourado, deputado, o senhor é empresário, a família do senhor é do ramo do transporte coletivo de passageiros, e a gente tem uma licitação da AGER emperrada desde 2012. Como o senhor avalia esse problema mesmo no andamento desse processo de licitação? Veja bem, isso se chama coisa pública. A coisa pública nem sempre anda como a gente quer. O governo queria fazer a licitação, fez a licitação. As empresas entraram contra o Estado, conseguiram eliminar, barrando a licitação. E está parado. Infelizmente, eu vejo que houve um prejuízo para o Estado do Mato Grosso muito grande,
E aí o culpado é difícil a gente dizer quem foi. Nós mesmos, na minha família que mexe com empresa, nós paramos porque teve uma empresa que ganhou a licitação e quando alguém ganha, aquele que perdeu tem que sair. É a mesma coisa numa licitação de uma obra pública, quem ganha vai fazer a obra. Tem competência, ganhou, tem mais dinheiro, tem condições. Quem perde acaba judicializando. Exatamente. Alguns. Nós não fizemos isso porque entendemos que não tinha mais condições de tocar, paramos. Mas se não tivesse tido a licitação, com certeza a empresa que é ligada à minha família, nós estaríamos até hoje ainda no mercado. Deputado, só para prestigiar o Antônio Carlos do chat, ele pergunta se as OS do IPAS de Colíder segundo ele, instalou um caos na região. Qual a sua posição sobre essa situação que está sendo feito? Tirar, trocar. O governo tem que ter essa responsabilidade. Tenho cobrado do governador, do secretário Jorge Lafetá. Aliás, eu quero aqui fazer uma defesa ao atual secretário, pela maneira inteligente que ele está trabalhando. Eu acredito que nós estamos no rumo certo. Lógico que nós não vamos resolver o problema da saúde de um dia para o outro, mas o Jorge vem fazendo um grande trabalho para o Mato Grosso, não só por ser médico, mas por ele entender como que funciona. Eu vou citar um caso aqui rapidinho. Teve um prefeito que pediu um neurocirurgião para o município. Ele olhou e falou para o prefeito assim: mas prefeito, tu não dá conta nem de fazer um parto no teu hospital. Como é que tu quer ter um neurocirurgião que tem que ter aí um anestesista, tem que ter isso, ter aquilo? A estrutura é maior. Então a pessoa tem que ser dorama e tem que entender. E que Deus abençoe, que ajude para que... Porque a saúde pública, como eu já falei, ela está doente no Brasil e no Mato Grosso não é diferente. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. A avaliação do andamento das obras da Copa. Olha, eu não quero aqui fazer uma defesa a ninguém, mas eu sempre falo que o Mato Grosso, com tanta obra que foi feita, nós não estávamos preparados. E nem algumas empresas também não estavam preparadas para fazer tantas obras. E dizer mais, na iniciativa privada, eu conheço empresas aí que constroem condomínios e que dão o prazo de 1 ano para entregar a casa, e passou 1 ano, eles às vezes esperam mais 1 ano até que o cidadão possa receber a casa, atrasa 1 ano. Imagina a coisa pública, onde tem entraves, como é o caso que nós fiscalizamos aqui na Trincheira do Santa Rosa. Lá teve uma adutora que atrasou 6 meses a obra. Por quê? Planejamento, porque Cuiabá não tinha planejamento, não se sabia que ali tinha uma adutora, não se sabia de nada, começou a se cabocar, falando bem o português claro, e de repente encontra-se uma adutora. E para tirar aquela adutora, para mudar ela, não é chegar e fechar e fazer. Eu também não sabia que funcionava assim. Então eu acho que a gente está indo, eu acho que poderia ir mais rápido, mas o importante é que o legado que as obras da Copa do Mundo vão deixar para o Mato Grosso, eu acredito e sempre acreditei que serão altamente positivos. Nenhum prefeito teria condições de fazer essas obras todas, levaria no mínimo de 30 a 40 anos para fazer essas obras da Copa do Mundo, que vão ficar prontas daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3. Infelizmente nós estamos pagando esse preço, mas eu acredito sim que vai valer a pena. E encerrando essa questão da Copa do Mundo, é complexa. Agora há pouco eu falava aqui que no início, em 2008, quando era a Copa do Mundo no Brasil, 98% dos brasileiros bateram palma em dizer que queremos a Copa do Mundo. Eu era um que queria. Hoje confesso que depois de ver tudo o que está acontecendo no Brasil, a falta da saúde, a falta disso, daquilo, eu iria repensar se eu votasse num plebiscito a favor da Copa do Mundo. Mas como ela foi programada, projetada, nós precisamos concluí-la e fazer bonito, porque seria um prejuízo financeiro muito grande para o Brasil se assim não acontecer. Acredita que o governo vai conseguir entregar todas essas obras a tempo? Pelo menos dessa gestão? Olha, eu acredito que as obras para nós aqui em Mato Grosso realizarmos a Copa do Mundo, o estádio e algumas obras que são necessárias, eu acredito que sim. E as demais dependem um pouco do clima. E é uma questão que isso também devia ter uma programação, porque a chuva no Mato Grosso, eu vejo aí prefeitos reclamando do estado de calamidade pública, cai ponta. Eu falo que é uma falta de planejamento, porque a chuva vem, ponte de madeira, todo ano vai arrancar. Todo ano tem chuva. Todo ano tem. E tomara a Deus que continue a chuva. O que nós precisamos é fazer um grande projeto, por exemplo, nessa questão das pontes de madeira, ecologicamente corretas,
pontes de concreto, o governo federal fazer como fez um programa Luz para Todos, Ponte para Todos, porque vai arrancar as pontes, ecologicamente não está correto, porque faz pontes de madeira, cada ano chove e arranca as pontes. Tá certo, deputado, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Eu te agradeço também e tenhamos aí uma boa semana. Obrigada. Bom, a gente agradece também a participação de todos aqui no chat do portal RD News. A gente continua com a participação de vocês nos próximos programas. Vejo você ao vivo amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Até lá.